Olá, boa tarde, sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, sou Filomena Carreira, uma angolana hoje por muitos bem vista, por outros tão criticada, mas uma angolana que tem por tendência a falar a verdade. Nem todo mundo gosta de ouvir verdade. Nem todo mundo é muito a favor das verdades. Mas, infelizmente, a questão não é: você gosta de ouvir verdades? Não sei. Eu irei continuar aqui no meu canal a falar certas verdades que continuam incomodando muita gente. Seja muito bem-vindo a este espaço que, com certeza, recebe a todos vocês com imenso carinho. Seja bem-vindo. O tema de hoje, para variar, é sempre para cutucar alguém, mesmo que não haja intenção, nem maldade para tal. Hoje eu estou direcionando minha mensagem à primeira-dama, Ana Dias Lourenço. Pude fazer um vídeo, o último vídeo, onde falei máfia angolana contra-ataca. Máfia angolana do narcotráfico contra-ataca em Portugal. O vídeo está aqui no canal, foi o último vídeo, e conta o caso de, portanto, a máfia angolana contra-atacando em Portugal, para ser mais específica, em Lisboa, onde houve o caso de um rapaz de 35 anos que foi morto, assassinado da pior forma, por dois elementos que, aparentemente, a demonstração da matéria, daquilo que eu li, daquilo que eu expus e daquilo que, após isso, concluí, é de que teria sido assassinado de uma forma cruel, brutal, amando, de talvez, porque a gente não pode confirmar, a gente não estava lá, mas tudo leva a crer que foi por organização e, portanto, dados governamentais, pessoas do governo de Angola. Todo o envolvimento nós sabemos que é dessa máfia angolana, tem tudo a ver com o órgão governamental. A máfia existe em Angola? Existe. De longa data. Existem pessoas denunciando o narcotráfico? Existem. Pode e há condições de acabar com o narcotráfico? Claro que pode. Claro que pode. Há interesse em acabar com o narcotráfico? Aí já é outra questão, não é? É uma questão de bom senso, é uma questão de postura, é uma questão de discernimento mental. É uma questão de quem está no comando de nosso país. É uma questão de quem governa. Será que quem governa quer realmente que tudo aquilo que é, no caso, o narcotráfico, acabe? Para quem conhece o narcotráfico, deve saber que este quesito, esta palavra que não é tão grande assim, tem um peso fantástico por onde passa. São milhões e milhões de dólares que rolam na mão de quem está envolvido neste mundo. E envolve muita gente. Eu, na minha inocência, alguns bons anos atrás, achava que o narcotráfico aqui no Brasil andava nos morros e envolvia gente pequena. Foi preciso aprender muito, foi preciso resolver estudar um pouco, sair da minha inocência, para saber que o narcotráfico não está no peixe pequeno, não está no pessoal do morro,
e sim no graúdo, no peixe grande, no tubarão. O peixe pequeno, mas que também ganha dinheiro, bué de dinheiro, nada mais é do que um laranja, como aquele que morreu lá em Lisboa, e aquele era silencioso, e estava dentro de um apartamento, quando levou 4 tiros, se não me engano, na cabeça e mais um no peito. De repente era um laranja que estava fazendo o seu trabalho. Mas em todos os países do mundo, infelizmente, existe o narcotráfico. Uns mais, outros menos. Mas quem está por trás disto são os governos ou pessoas dos governos. Essa é a grande razão da história. Se todos os governos, e não podemos generalizar e dizer que todas as pessoas do corpo governamental dos governos estão envolvidas, mas se todos os governos pegassem essa camada que está envolvida e tirassem, fizessem uma limpa e organizassem e limpassem o mundo do narcotráfico, nós com certeza teríamos não só uma camada governamental muito melhor, como governos realmente competentes, organizados e com certeza uma viabilidade, uma possibilidade de um governo que pensasse a nível nacional e internacional por uma possibilidade de ajudar uma nação. Independente de pensarmos num governo, num presidente, e em todos os ministérios, e agora me referindo ao meu país, Angola, penso também naquela que está ao lado de um presidente. Porque pensando em Angola, pensando numa população tão carenciada como é o nosso povo, penso principalmente naquilo que é o mais importante. O que leva o povo de Angola, ou a população de Angola, ou um percentual desta população, para o mundo do narcotráfico? A fome, a miséria, a desnutrição, o não ter emprego, o não ter casa, moradia, dinheiro para comer, aquilo que se pode resumir a uma só palavra, Ana Dias Lourenço: dignidade. A dignidade de você, às vezes, não ter nenhuma roupinha para vestir. A dignidade de você, às vezes, querer procurar um emprego e, às vezes, querer se vestir melhorzinho e ser olhado torto até por não ter uma roupa decente. Até isso, que a gente chama de cartão postal, te tiram. E não é porque você queira, é porque você não tem. Te tiram já isso. Chega uma hora na vida do ser humano que você perdeu tudo. E nessa hora, quando a pessoa perde tudo, não tem mais nada, ele chega ao seu limite e fala: agora é tudo ou nada. E ele parte para esse mundo. O mundo das drogas, onde ele começa a se drogar, o mundo da prostituição, onde muitas moças entram, e esse mundo do narcotráfico, que é venda de todas essas drogas que eu não conheço patavina desse mundo. Onde eles tornam laranjas, que carregam, onde eles fazem de tudo em troca daquilo que eles vão ganhar. E se envolvem, mesmo correndo riscos. Começam a ganhar dinheiro. Começam a conhecer um mundo melhor. Depois correm riscos, depois arriscam a vida deles e das famílias, mas ali eles começam a conhecer o gosto da vida. Achei muito engraçado porque eu comecei a fazer, como eu de vez em quando faço, uma pesquisa, a escarafunchar no computador, além daquilo que me mandam, sobre a primeira-dama. E aqui eu vejo a Fundação
Ngana Zenga, ou Zenza, primeira-dama visita infraestruturas sociais do município de Cacoaco. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, vai constatar esta quarta-feira, esta notícia já é um pouco mais antiga, 9 de setembro, o funcionamento de alguns projetos sociais no município do Cacoaco, direcionados ao combate da pobreza em Luanda. Ok. A convite do administrador local, Ausílio Jacob, Ana Dias Lourenço vai visitar o Hospital Municipal do Cacoaco, o posto médico do Molundo, o Centro Cultural e o acampamento da juventude no município. Então, ela foi fazer uma visitinha, não é? Como sempre, ela vai muito elegante. Eu estou vendo uma notícia, mas já tinha visto outra sobre este mesmo assunto. No mesmo dia, 26 idosos do município do Cacoaco vão frequentar uma formação sobre saúde e bem-estar na terceira idade, no Machimbombo de Cota da Fundação Ngana Zenza para o Desenvolvimento Cultural Comunitário. Portanto, isso no dia 26, no tal mês, no município de Cacoaco, eles vão frequentar uma formação sobre saúde e bem-estar da terceira idade, dividida em 2 sessões com duração de 1h30 cada uma. A formação insere-se na plataforma de Cota Underline 6.0, um projeto da Fundação Ngana Zenza para o desenvolvimento comunitário de iniciativa da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. O objetivo desta formação, que já decorreu em outros municípios de Luanda, é sensibilizar cidadãos maiores de 60 anos sobre hábitos de vida saudáveis e prevenção de doenças comuns na terceira idade. O objetivo desta formação, que já decorreu em outros municípios de Luanda, é sensibilizar cidadãos de 60 anos sobre hábitos de vida saudáveis e prevenção de doenças comuns na terceira idade. Bom, deixa eu ler o resto. A Fundação Ngana Zenza para o Desenvolvimento Comunitário promove o desenvolvimento comunitário sustentável, solidário, integrado e inclusivo, bem como cidadania e valores morais e sociais a nível de comunidades rurais e grupos vulneráveis. Portanto, ela aqui fala sobre o objetivo da formação para pessoas ou cidadãos de 60 anos sobre hábitos de vida saudáveis e prevenção de doenças comuns na terceira idade. Que lindo! Fantástico. Primeira-dama, estas mesmas pessoas da terceira idade, eu tenho 64 anos, quer dizer, tenho 63, né? Estas pessoas acima de 60 anos têm plano de saúde? Tem hospital para elas? A senhora é capaz de me responder que tem hospital, né? Tem hospital. Sim, o hospital, o prédio, existe. Tem vários aí em Luanda. Mas está funcionando? Tem atendimento público para esta turma? Ou isto aqui é uma palhaçada? Isto aqui é uma apresentação para inglês ver, como se diz. Porque é isto que eu digo, é a velha história de aparentar ser, mas não fazer. Hábitos de vida saudáveis e prevenção de doença. Ó, primeira-dama, o que é hábitos de vida saudáveis para um povo que passa fome? A não ser que estas pessoas que frequentam esta fundação estejam previamente protegidas por ser a fundação, talvez da primeira-dama, protegidas porque a senhora financia este projeto
E a estas pessoas que de repente foram escolhidas pela senhora, elas estejam protegidas pela fundação, tenham direito à casa, tenham direito à alimentação, tenham direito a alguma, é tipo um pacote fechado. E daí então estão protegidas. E os hábitos da vida saudável, prevenção de doenças e alimentação, pelo menos a primeira-dama esteja protegendo elas. E o restante da população, primeira-dama? Como é então? Como é que fica? A senhora pode me responder? Vou-lhe fazer uma sugestão, primeira-dama, como humanitária, que realmente conhece o país, que realmente tem projetos por Angola. Projetos estes que me perguntarem hoje, põe aqui no canal. Eu não ponho, porque eu não sou louca. A outra primeira-dama já me levou projetos. Não sou eu agora que vou colocar no meu canal projetos para me limparem os mesmos, né? Otária uma vez, duas, nunca mais. Portanto, é assim, primeira-dama, quando a senhora fizer um projeto, lançar um projeto, e está aqui, né? A sua fundação, ou a fundação que montaram aí para a senhora mais ou menos comandar, Ngana Zenza, faça um projeto. Eu ainda vou tentar ler aqui mais alguma coisa. Faça um projeto que aglomere coisas com cabeça, tronco e membro. Cabeça, tronco e membro. Porque de que adianta a senhora querer dar ao cidadão uma certa sensibilidade de dar hábitos de vida saudável, prevenção de doenças e... O que a senhora chama de prevenção? É o blá 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 através de um psicólogo? Porque aqui não diz valores morais. Que valores morais a senhora está dando? A um povo paupérrimo, a um povo que não tem nada. É a sua aparição, de repente, na fundação, como eu vi, lá toda bonitona? A senhora acha que com a sua presença, a senhora vai trazer uma nuvem de alegria para esta turma? Primeira-dama, crie na sua fundação realmente uma estabilidade através de projetos que faça com que um certo percentual da população carente de Angola possa ter uma infraestrutura de apoio que daquilo que ela tem na casa dela ou não tem na casa dela, a senhora ofereça dentro da sua fundação. Porque mesmo que ela saia da fundação e volte à casa dela, onde na casa dela ela não vai encontrar luz, ela não vai encontrar o pão, ela não vai encontrar água, se ela tiver que encarar a pobreza da casa dela, ela pelo menos já sai da fundação da senhora de barriga cheia, primeira-dama. Ela já sai com esta dita vida saudável ou com esta dita estabilidade emocional um pouquinho criada pela fundação da primeira-dama, que tem um nome até muito bonitinho, né? Ngana Zenza, porque a primeira-dama ofereceu. Se a senhora quer salvar um ser humano, primeira-dama, e não dá para salvar em 100%, crie estruturas, eu não vou estar aqui dando dica para a senhora, de 60% de estabilidade para salvar um angolano. Eu poderia fazer um projeto. Eu até faço, se a senhora quiser, pague que eu faço. Aonde o angolano entra, a senhora dá-lhe toda a infraestrutura para durante o dia ele ter essa infraestrutura dentro desta fundação, Ngana Zenza. Ele pode até voltar para a casa dele, mas ele volta realmente com estrutura, porque na casa dele não tem nada, primeira-dama. Se no outro dia ele tiver que voltar
para ter as aulas de sensibilidade, como a senhora aqui está dizendo, um serviço sustentável e solidário. O que é que a senhora chama de ser solidário? Quando a barriga está vazia, quando a cabeça está oca. Uma pessoa que não tem estudos, uma pessoa que não tem campo profissional, uma pessoa que não tem nada, primeira-dama, Ana Dias Lourenço. A segunda parte é, a senhora fala que tem uma fundação, e eu entro no quesito do narcotráfico, onde o seu marido é presidente, onde o seu marido lida com tantos ministérios, onde entre esses ministérios nós sabemos que alguns deles estão envolvidos com narcotráfico. A senhora é a primeira-dama do país. A senhora tem filhos. A senhora com certeza não tem nem sentiu a dor da perda de um filho. Eu, após fazer esse vídeo do rapaz que perdeu a vida com 4 tiros e mais um no peito, eu fiquei sentida, porque até agora não se sabe direito por que, como e qual o motivo que o mataram. Só sabemos que teve a ver com narcotráfico. A senhora já pensou se fosse a senhora a mãe dele? Paremos para pensar a dor da mãe desse rapaz. Não sabemos até que ponto houve e por que houve o envolvimento dele. E se houve o envolvimento dele no mundo do narcotráfico? Qual o apoio que a senhora, como primeira-dama, está dando aos meninos que por fome, por desespero, por não terem nada, infelizmente se envolvem com esse mundo? O que a Fundação Negana Zenza está fazendo por esse espaço? Dessa rapaziada e até de meninas que entram nesse mundo. Se a senhora disser, mas a Fundação não está preparada para isso, então se prepare. Porque há espaço para isso, primeira-dama. É uma camada social ou da sociedade que existem profissionais que podem muito bem pegar esta turminha de meninos que estão entrando neste mundo e que podem ser salvos. Uma fundação, entre associações, entre ONGs, a fundação é o patamar mais elevado dentro do terceiro setor para criar espaços e trabalhar e para salvar vidas. E a senhora é a primeira-dama do nosso país. E tem a obrigação, como primeira-dama, de fazer tal serviço pela nação. A senhora não está aí para enfeitar. A senhora está aí para trabalhar. E no mundo do narcotráfico, nós temos, infelizmente, muita juventude se envolvendo. E eles não estão se envolvendo porque acham bonito estar no mundo do narcotráfico. Eles estão se envolvendo porque, infelizmente, por todos estes fatores que eu já questionei, o pior deles é a fome e o desespero de quererem ganhar dinheiro para salvar a vida até dos familiares. Eles entram, ficam deslumbrados com o dinheiro que ganham. E aí não querem mais sair. Se houver, sim, uma fundação com força, se houver, sim, uma fundação que mostre a realidade do mundo infeliz que é esse que eles estão entrando, e mostrar para eles que eles podem ter uma vida decente, coerente, não precisam entrar no mundo do narcotráfico, eles vão entender a realidade. A fundação da primeira-dama poderia fazer isso. Nós precisamos de referências. Eu tenho brigado muito com o presidente. Eu tenho brigado muito com muita gente do governo. Está sendo uma vergonha ter que brigar toda hora, através do meu canal, com o pessoal do governo.
Eu sou uma angolana. Eu me honro, ou honro pelo menos, o facto de dizer sou angolana. Mas é triste quando eu falo no meu canal sobre o governo do meu país. É triste quando eu vejo que em Angola, falar dos governantes de Angola, e principalmente falar de pessoas que são poderosas, são ricas, são muito bem de vida, estão no governo, são aqueles que a gente diz são os donos do poder e não fazem nada pela nossa nação. Não fazem nada e têm a faca e o queijo na mão para poder, de repente, salvar o nosso povo. São a vocês que nós temos que nos dirigir. São a vocês que nós temos que estar, de certa forma, com uma certa consternação, pedindo: façam alguma coisa. A senhora é primeira-dama. A sua fundação está aí para isso. Esse trabalho que a senhora faz, me desculpe, é que nem água com açúcar. Ludibria, mas não faz efeito. Faça um projeto de verdade. Aumenta a sua projeção na tal fundação que a senhora diz ter. Estou ao seu dispor, mas meus serviços não são de graça, não. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, que haja esperança de que Ana Dias Lourenço, primeira-dama do nosso país, não só possa ver meu vídeo, quem tiver conhecimento com ela, que passa a mensagem, como faça alguma coisa, porque realmente o mundo do narcotráfico, independente de vocês saberem que muita gente está falando, não só é crescente, como hoje está levando muito jovem para esse buraco. E muito me entristece, muito mesmo, ver que a fundação da primeira-dama, como tantas outras que existem em Angola, também não é só a primeira-dama, poderiam fazer um trabalho eficiente para salvar estas pessoas e não fazem. É como se não houvesse interesse. É como se, de repente, tivesse ali uma parceria com tudo isto. Torcemos para que isto comece a mudar. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo.